Os insetos formam a maior classe do reino animal que habita o planeta Terra, podendo ser encontrados das regiões polares até as zonas tropicais. Hoje, há mais de 800 mil espécies conhecidas. Cada inseto representa uma espécie, que pertence a um gênero. Os gêneros se reúnem em subfamílias e famílias, que por sua vez formam as ordens. Dentro das ordens, podemos destacar algumas. A ordem Hymenoptera, na qual encontramos as formigas e as abelhas. A ordem Diptera, da qual fazem parte as moscas e os mosquitos. A ordem Coleóptera, na qual encontramos diversos tipos de besouros. A ordem Orthoptera, que inclui os gafanhotos. A ordem Blatódia, que inclui as baratas. E a ordem Hemiptera, na qual encontramos os percevejos. Na ordem Hemiptera, encontram-se famílias de insetos com diferentes hábitos alimentares, como os insetos da família Coreidae, que se alimentam de seiva das plantas e são conhecidos como fitófagos. Na família Reduvidae, há subfamílias com diferentes hábitos alimentares, como aquelas que se alimentam da hemolinfa de outros insetos, sendo conhecidos como predadores. E há a subfamília Triatomine, que se alimenta de sangue em todos os seus estádios de desenvolvimento. Esses insetos recebem a denominação de hematófagos. Por se alimentarem de sangue, os insetos da subfamília Triatomine têm importância epidemiológica, quando sua fonte alimentar são mamíferos infectados por Trypanosoma cruzi, o agente etiológico da doença de Chagas. A transmissão vetorial, também denominada contaminativa, ocorre quando as formas infectantes do Trypanosoma cruzi são eliminadas juntamente com a urina ou as fezes desses hematófagos e entram em contato com a pele lesada ou mucosa dos olhos, do nariz e da boca dos mamíferos. A primeira descrição de uma espécie de triatomínio foi feita pelo entomólogo sueco Charles Dudier em 1773 nas Índias, que no século XVIII era uma região ampla e englobavam o que é hoje conhecido como Sudeste Asiático. A descrição dessa espécie provavelmente deve-se à observação de insetos oriundos da região onde é hoje a Indonésia. Essa espécie foi inicialmente chamada de Cimex rubrofaciatus. Atualmente, ela é conhecida como Triatoma rubrofaciata. Há diferentes hipóteses para a origem geográfica dessa espécie de triatomínio. Acredita-se que esse inseto foi levado do continente americano para outros 3 continentes em porões de navios, através das rotas marítimas a partir do século XVI. Sendo ainda comumente encontrado nesses ambientes, alimentando-se do sangue de roedores. Outra hipótese
é que os triatomíneos já existiam fora do continente americano, em regiões do continente asiático. A maioria dos triatomíneos é encontrada no continente americano, sendo ampla a área geográfica de ocorrência, que se estende desde a região dos Grandes Lagos americanos até o sul da América do Sul. Entretanto, há presença de triatomíneos em outros continentes, nas diferentes regiões costeiras da África, no Oriente Médio, no Sudeste Asiático e no Pacífico Ocidental. Os triatomíneos ocupam diferentes ecossistemas do ambiente natural, tais como Mata Atlântica, Floresta Úmida, Cerrado, Caatinga, Chaco, Vales Andinos, estepes, savanas e montes. Ocupam os mais diversificados ecótopos, como afloramentos rochosos, ninhos de pássaros, em ocos ou sob as cascas das árvores, em palmeiras e no interior de cavernas, bem como associados ao ambiente peridomiciliar e domiciliar. Essa plasticidade na escolha dos ecótopos diversifica a fauna que lhes serve de alimento. São muitas as espécies de triatomíneos descritas. O seu tamanho quando adulto varia de acordo com o gênero. Os menores podem variar de 5 a 10 milímetros, como, por exemplo, a espécie Belminus corredori, com aproximadamente 10 milímetros. E o maior deles, o Diptalogaster maxima, que pode chegar até 44 milímetros. As espécies de triatomíneos, consideradas de importância médica na transmissão da enfermidade de Chagas, são as espécies dos gêneros Triatoma, Panstrongylus e Rhodnius. E podem ser diferenciadas pela posição dos tubérculos anteníferos. No continente americano, do ponto de vista epidemiológico, as espécies mais importantes na transmissão do Trypanosoma cruzi são aquelas com a capacidade para invadir e colonizar a habitação humana. Entre elas estão Rhodnius prolixus, o principal vetor na América Central e em alguns países do norte da América do Sul. A partir de 2008, essa espécie teve sua área reduzida, após iniciativa dos países centro-americanos para o seu controle. Outras espécies importantes são Triatoma dimidiata, Rhodnius palensis e Rhodnius equadoriensis. No Brasil, as espécies que se destacam são Triatoma brasiliensis, Triatoma pseudomaculata e Panstrongylus megistus, que além do Brasil, se destaca também em outros países da América do Sul, o mesmo ocorrendo com Triatoma sórdida. O Triatoma infestans, que até 1991 tinha uma ampla área de distribuição geográfica, reduzida após iniciativa intergovernamental
dos países do Cone Sul para o controle dessa espécie, que era considerada o principal vetor da transmissão do Trypanosoma cruzi no continente americano. Ainda sob o ponto de vista epidemiológico, no continente asiático, há espécies capazes de transmitir o Trypanosoma cruzi, embora, até o presente momento, não se tenha encontrado nenhuma espécie infectada. A maioria das espécies são encontradas em ambientes naturais, que são os triatomíneos das espécies Triatoma rubrofaciata, Triatoma cavernícola, Linscosteus carnifex e Linscosteus carupus. Em relação ao Triatoma rubrofaciata, devemos ficar atentos, pois ele vem sendo comumente encontrado nos peridomicílios no sul da Índia, no estado de Tamil Nadu, e com recentes notificações no centro de Bangkok, na Tailândia. E no Vietnã, estão detectando os maiores casos de infestação domiciliar por este vetor. Os triatomíneos recebem diversos nomes populares, baseados em suas características morfológicas e comportamento, os quais variam nas diferentes regiões e países onde ocorrem. Nos Estados Unidos da América, são popularmente conhecidos como kissing bugs. No México, podem ser conhecidos como pic, na língua maia. Entretanto, há outras denominações, como por exemplo, tinte bezucona, tinte voladora, tinte picuda ou simplesmente tinte. Essa denominação também está presente em países da América Central, no Caribe e em países do norte da América do Sul. Entretanto, em alguns desses países, os triatomíneos ainda têm outras denominações populares, entre as quais podemos citar exemplos, como tipo ou tinte del monte na Venezuela, pito na Colômbia, chinchorro no Equador, chirimacha e também chinchorro no Peru. No Brasil, os nomes variam conforme a região, podendo ser chamados de procotó, bicudo, chupão, piolhos de piaçaba e barbeiro, sendo este último o nome mais comum. No Paraguai, podem ser conhecidos como chincha ou chincha-guazu. Nos demais países da América do Sul, os triatomíneos são mais conhecidos como vinchucas, entre tantas outras denominações em diferentes continentes, como no Vietnã, no continente asiático, onde são conhecidos como bauxite root mol, que significa percevejo sugador de sangue. A descoberta dos triatomíneos como transmissores do agente etiológico da doença de Chagas se deu nos primeiros anos do século XX no Brasil. Em 1907, Oswaldo Cruz, diretor do Instituto Oswaldo Cruz, designou o cientista brasileiro Carlos Chagas para combater uma epidemia de malária, que era transmitida pelos mosquitos do gênero Anopheles, o que paralisava a obra da Estrada de Ferro central do Brasil, no povoado de São Gonçalo das Tabocas, no estado de Minas Gerais. Com a construção da estação, o povoado ganhou o nome de La Sance. Trabalhando e dormindo em um vagão de trem, Carlos Chagas coordenava a campanha contra a malária e coletava espécies da fauna local enquanto percorria a região, motivado pelo seu crescente interesse pela entomologia e pela protozoologia. Em 1908, durante uma de suas caminhadas a trabalho, Carlos Chagas teve sua atenção despertada
por um engenheiro que trabalhava na construção da ferrovia, para um inseto hematófago, que se encontrava em grande quantidade nas paredes das casas de barro da população, conhecidas como cafuas. Esse inseto tinha o hábito de sair à noite para se alimentar de sangue de seus moradores e animais domésticos. Mais tarde, ao examinar o microscópio o intestino desse inseto, encontrou protozoários. Por não dispor em Lassans de condições laboratoriais para avançar em sua pesquisa, Chagas enviou ao Instituto Oswaldo Cruz alguns exemplares do inseto. Oswaldo Cruz colocou-os em contato com saguis criados em laboratório. Cerca de um mês depois, ao examinar o microscópio o sangue de um dos animais que havia adoecido, encontrou formas de tripanossoma. Imediatamente comunicou a descoberta a Carlos Chagas e pediu que ele retornasse ao Instituto Oswaldo Cruz. Chagas, então, constatou que o protozoário era uma nova espécie e o batizou de Trypanosoma cruzi, em homenagem ao mestre e amigo. Em abril de 1909, Carlos Chagas encontrou o protozoário no sangue de uma criança em Lassans e anunciou a descoberta de uma nova enfermidade. O pesquisador Arthur Neiva aprofundou os estudos sobre um inseto, constatando que se tratava de um inseto da espécie Conorhinus megistus, que mais tarde foi renomeado como Panstrongylus megistus. Com o apoio dos pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz, a partir de 1909, Carlos Chagas desenvolveu um trabalho completo, um marco na medicina mundial. Estudou os hábitos do inseto transmissor, a biologia do Trypanosoma cruzi, seu ciclo nos organismos infectados e os sinais clínicos causados pela enfermidade, também conhecida como tripanossomíase americana. A doença de Chagas faz parte do grupo de doenças tropicais negligenciadas. As doenças negligenciadas são um grupo de doenças endêmicas que ocorrem especialmente entre as populações pobres da África, da Ásia e da América Latina, sendo a doença de Chagas uma das mais importantes, juntamente com a esquistossomose, leishmaniose, dengue e helmintíasis, entre outras. Atualmente, estima-se que mais de 10 milhões de pessoas estejam infectadas com Trypanosoma cruzi em todo o mundo, sendo que a maioria na América Latina, onde a enfermidade de Chagas é uma endemia. Mais de 25 milhões de pessoas estão em situação de risco. Para a adoção de medidas preventivas contra essa enfermidade, é necessário conhecer as características morfológicas, os hábitos alimentares e reprodutivos e os ambientes onde vivem os striatomíneos. Os striatomíneos adultos, em sua morfologia externa, apresentam cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça, encontramos os principais órgãos sensoriais: um par de olhos compostos, um par de ocelos, um par de antenas com 4 artículos ou segmentos, o rostro ou probóscide, formado por 3 segmentos, sendo o último articulado. No
tórax, encontramos os apêndices de locomoção, 3 pares de patas e 2 pares de asas. O abdômen é composto por 11 segmentos, sendo o oitavo e o nono modificados para a formação das estruturas da genitália externa. Nos adultos, a forma final do abdômen se apresenta arredondada nos machos e afilada nas fêmeas. Compondo a morfologia interna, destacam-se os seguintes caracteres anatômicos: o aparelho bucal, do tipo picador-sugador, constituído por um par de mandíbulas, que em sua extremidade apresentam dentículos com a função de penetração e fixação no tecido de seu hospedeiro. E um par de maxilas. Cada maxila é formada por 2 caneluras, que quando se juntam, formam 2 canais, o canal alimentar e o canal salivar. Além disso, as maxilas deslizam uma sobre a outra através de movimentos longitudinais, abrindo caminho para a saída de saliva e para a entrada de alimento. Os 2 canais, formados pela junção das maxilas, seguem internamente através do rostro e se dividem de modo que o canal salivar se liga à bomba salivar, que por sua vez é interligada às glândulas salivares, responsáveis pela produção de saliva. O canal alimentar é ligado ao aparelho digestivo através da faringe musculosa, responsável pela aspiração do alimento. Compondo o restante do aparelho digestivo, temos o esôfago, o estômago e o intestino. E 4 tubos de Malpighi, que constituem o sistema excretor, juntamente com a ampola retal e o reto. O ciclo biológico dos triatomíneos é compreendido de ovo, 5 fases de ninfa, e fase adulta. Antes da cópula, o macho é atraído pelos feromônios liberados pelas fêmeas. Dependendo da espécie, o ato do acasalamento pode durar de 5 a 45 minutos. Entre 10 e 30 dias, as fêmeas iniciam a postura dos ovos.
A quantidade de ovos depende das espécies e principalmente da quantidade de sangue ingerida. As fêmeas dos triatomíneos podem colocar ao longo de sua vida de 100 a 350 ovos. O local da postura também varia de acordo com as espécies, podendo ser postos soltos no ambiente, tal como as espécies do gênero Panstrongylus e na maioria do gênero Triatoma. Já as espécies do gênero Rhodinius realizam sua oviposição colocando seus ovos fortemente aderidos nas folhas de palmeiras e em penas de aves. A espécie Panstrongylus megistus é encontrada em ambientes silvestres, invadindo as habitações humanas após um processo de destruição do seu ecossistema. Seu lugar de postura em ambientes naturais está relacionado à toca de pequenos mamíferos, como os gambás. A espécie Triatoma infestans é uma espécie que ocorre sobretudo no ambiente domiciliar. Sua oviposição é realizada nas fendas das paredes das casas feitas tipicamente de barro e em amontoados de objetos de uso pessoal, como roupas, e atrás de móveis e quadros. Também é possível encontrar essa espécie em galinheiros, currais, não só de bois, como também de cabras e ovelhas, pocilgas e locais de repouso de cães, gatos e outros animais domésticos. Em habitats silvestres, o Triatoma infestans é encontrado em ocos de árvores, em bromélias e nas fendas das rochas. A espécie Rhodinius prolixus, em ambientes silvestres, é comumente encontrada em ninhos de pássaros e palmeiras. Por essa razão, há perigo em construir habitações com cobertura de folhas de palmeiras, já que os representantes dessa espécie colocam os ovos aderidos ao substrato. Já a espécie Rhodinius bretesi coloca seus ovos aderidos nas fibras de piaçaba em ambientes silvestres. Os ovos dos triatomíneos são formados por uma camada externa, denominada exocório, constituído pelo corpo e pelo opérculo. Com o desenvolvimento embrionário, a coloração dos ovos adquire o tom róseo. O tempo de eclosão dos ovos depende da espécie, da temperatura do ambiente e da umidade. Assim, ao final de 10 a 40 dias, eclodem ninfas de primeiro estádio. Esta ninfa é da espécie Triatoma infestans. Independente da espécie, inicialmente são rosadas e vão escurecendo com o endurecimento da cutícula. As ninfas trocam de exoesqueleto através de mudas, nas quais vão passando por modificações fisiológicas e morfológicas com o acréscimo de determinadas estruturas, até atingirem um estádio adulto.
O ciclo de desenvolvimento dos triatomíneos é bastante longo e pode realizar-se em cerca de 6 meses a 2 anos, dependendo de cada espécie. Um adulto de triatomínio pode viver pouco mais de 1 ano. O ato da alimentação se dá no momento em que o triatomínio encontra uma fonte de sangue. Através dos pelos sensoriais localizados nas antenas que detectam calor, umidade, odores, sabores, movimentos do ar e texturas. Ao se aproximar da fonte alimentar, os pelos sensoriais localizados nas antenas detectam os vasos sanguíneos. O inseto deflete o rosto e, em seguida, inicia a salivação. E o conjunto de estiletes alojados no interior do aparelho bucal penetra na pele do hospedeiro. Nesta imagem, a saliva foi marcada com corante de fluorescência. Observamos sua presença na área explorada pelos triatomíneos. A saliva é essencial no ato da alimentação, pois apresenta propriedades anticoagulantes, entre outras, a de anestesiar o local da picada para o inseto não ser percebido pelo hospedeiro. Na região superficial da pele, as mandíbulas permanecem ancoradas, enquanto as maxilas penetram na derme à procura do vaso sanguíneo. Na fase de sondagem, os triatomíneos executam sob a derme movimentos oscilatórios com as maxilas. Após a penetração das maxilas no vaso, com a maxila esquerda retraída em relação à direita, o sangue flui pelo interior do canal alimentar. A partir desse ato de alimentação, os triatomíneos podem se infectar com o parasita Trypanosoma cruzi. Que no interior do intestino do inseto se adere à membrana perimicrovilar das células intestinais, desenvolvendo seu ciclo. Assim, esse parasita mostra-se infectante ao homem ou outros mamíferos, quando expelido na urina ou nas fezes dos triatomíneos, tornando-se o elo de uma enfermidade. Thank you.